de regeneração, o nosso querido Manuel. Pronto. Seguindo aqui o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, no último livro da quadrilogia do Divaldo, que fala sobre a transição planetária, né? Que é o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a gente conversava sobre as formas, né, e a aparência dos espíritos quando retornam ao mundo espiritual, né? O porquê determinadas formas de se apresentar, como isso funciona, né, de maneira geral. E dando sequência, eu vou voltar aqui só um pouquinho para a gente ter mais contexto. Vamos seguir daqui. O que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecendo as leis da imortalidade e do progresso? É o pensamento alucinado que fixa a ideia e perde-se no tempo e espaço, que para ele, o desesperado, tem o sabor de agora. Quando for possível ao espírito compreender que somente o amor pode propiciar felicidade, em qualquer circunstância, tempo e lugar, há oportunidade de transformar a adubo em flores, desgraça em ventura. Os sentimentos primitivos, porém, a que se dá muita atenção, mantendo-os através de conceitos ultramontados e superados, não permitem espaço para a compreensão de que todo esse tempo transcorre a prejuízo de quem assim os cultiva. A lei do perdão, fomentadora da paz, fixa igualmente e materializa-se graças aos mesmos fenômenos. A mente fixa, a monoideia. Então, só para relembrar, né? Muito do que faz, né, que cria as características do que a gente é, tanto encarnado, e principalmente quando retorna ao mundo espiritual, é as ideias, os pensamentos que a gente carrega com a gente. E se a gente se fixa a uma determinada ideia, a gente faz com que aquilo fique nos envolvendo e mantendo viva aquela ideia o tempo inteiro. Seja por um sentimento mais desarmônico, né, de vingança ou de busca de uma falsa justiça, ou de aspirações mais elevadas. A, o, a prisão que a gente cria através dos nossos pensamentos pode ser uma coisa muito desagradável para todos nós, para qualquer um de nós. Mas também, se a gente souber lidar com os nossos pensamentos, com a nossa mente, de uma forma enriquecedora, a gente pode dar grandes saltos nessa imensa e infinita terra. As transformações perispirituais primitivas, muito comuns nos seres atrasados, dão lugar aos contos imaginários do passado, sobre vampiros, casas mal-assombradas, vinganças diabólicas, dominação de bens materiais. Mesmo após a morte, toda a cadeia de males que as criaturas criam para si mesmas em face da ignorância. Isso eu já li no livro uma vez em relação àqueles seres folclóricos, né, principalmente aqui do folclore brasileiro, que são seres cheios de... As histórias são cheias de entidades, né, de seres da natureza que surgem, né, desde o Saci-Pererê, a mula sem cabeça, a caipora e tantos outros, né, elementos do folclore.
E, inclusive, essas histórias mais clássicas, né, de lobisomens, vampiros, tudo vem da criação mental e a gente pode dizer até da mediunidade daqueles que vislumbraram essas imagens e a forma com que eles transmitiram isso às outras pessoas. Então, essas histórias de casas mal assombradas, seres da floresta, dos vampiros, dos lobisomens e por aí vai, são nada mais são do que, a gente pode até dizer, contos de fada, né, entre aspas, né, de histórias que foram trazidas através da mediunidade, obviamente, e repassadas dentro de um contexto, né, de medo, de sustos, né, de falta de entendimento de tudo aquilo que estava sendo visualizado e se transformaram em histórias, umas de terror, umas de criança, outras de folclore, algumas levadas para o lado da proteção, outros para o lado menos agradável, mas são em sua intimidade, né, na sua verdade, todas essas histórias que a gente já ouviu, que foram criadas ao longo do desenvolvimento da humanidade, da sua caminhada, são reflexos de como esses vislumbres do mundo espiritual foram repassados. E imagina na Idade Média um médium que pudesse ver um espírito desses deformado, né? O que ele contaria na sua vila, né? O que ele falaria para os seus pares? Ali tem um monstro, ali tem um demônio, ali tem um diabo. Então, daí foram surgindo, dessa forma, foram surgindo os contos, as ideias dos seres, né, sobrenaturais que vivem, né, entre os vivos, né, entre aspas, ao longo da história da humanidade. De maneira idêntica, nos lugares espirituais, onde renascem seres beneméritos da humanidade, foram realizadas obras de amor e de progresso, movimentos de louvor e desenvolvimento moral das pessoas, porque permanecem imantadas na psicosfera aquelas vibrações que envolvem as regiões, mantendo-lhes as lembranças felizes. Acontece no cotidiano acidentes de veículos em determinadas estradas, ficando mal-sinados os lugares onde sempre se repetem as mesmas tragédias ocorrenciais. A razão primordial é que, invariavelmente, os acidentados, não preparados para a desencarnação, permanecem nos lugares em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos desditosos e criam-se psicosferas sombrias que aturdem outros viajantes descuidados ou invigilantes. Esse parágrafo é interessante, que me faz pensar no tão temido Triângulo das Bermudas. Se a gente pensar no que foi lido aqui agora, né, desses locais, né, que são considerados locais de acidente, até lugares, como é que a gente pode dizer, né, onde há mais propensão disso acontecer, que são mais perigosos, entre aspas, estão ligados à psicosfera daqueles espíritos que sofreram algum revés naquele espaço físico e se aprisionaram a essa ideia. E aquilo tudo, né, como a gente já sabe, né, tudo que a gente cria, né, gera uma onda de vibração, de energia, de sintonia, e se aquilo começa a crescer,
mais e mais espíritos se ligam àquele tipo de pensamento, aquilo começa a ficar mais denso e, mais, digamos assim, forte na presença de um pensamento ligado àquela ideia. Então, imagina um triângulo da Bermuda, que é classicamente, todo mundo já ouviu falar, né? Uma região onde as coisas somem, as pessoas desaparecem, que é uma área maligna e por aí vai. Imagina a carga de pensamentos negativos que é direcionada a essa região, atraindo espíritos que querem promover essas ideias de negatividade, de destruição, de vingança e por aí vai. A concentração psicosférica numa área dessa, ligando a fatos negativos, deve ser imensa. A gente pode até dizer que se cria um verdadeiro inferno ali, porque é uma área que todos acham que é negativa, em que acontecem coisas ruins, e isso atrai espíritos que querem realizar coisas ruins, achando que ali é o melhor local para isso acontecer. Por isso a importância de manter a mente ativa, a mente alerta, do vigiar, do orar, que os nossos pensamentos, as ideias que a gente nutre, as ideias que a gente transforma em matéria fixa, praticamente, na nossa cabeça, tem um poder assustadoramente infinito, incompreensível ainda para nós. Se nós podemos construir tudo aquilo que pensamos, imagina vários espíritos diferentes concentrando os seus pensamentos, as suas ideias fixas no mesmo ponto, atraindo mais e mais para alimentar aquela energia, aquela força. O apego exagerado a bens materiais, residências, joias, pertences e mesmo pessoas por afeto doentio, normalmente induz o espírito que assim procede a manter a ideia de posse alucinada, rebelando-se e atacando todos aqueles que inadvertidamente se interessam pelas suas propriedades. Aqui acho que todo mundo já ouviu falar ou contar um caso, né? E compra uma casa, vai numa casa, e a casa é assombrada, tem espíritos lá que querem expulsá-los. É provavelmente um caso assim. Aquele espírito provavelmente era o dono, já morou naquela casa e tinha um apego tão grande àquilo, né, da posse, que ao desencarnar ele não conseguiu se desvencilhar e fica ali perambulando, né, seja pela casa, o que seja relacionado à posse que ele tenha, como se aquilo ainda fosse dele e qualquer pessoa que fosse usufruir daquilo, na cabeça dele quer tomar. E daí tantas e tantas histórias que a gente ouve relacionadas a isso. Essa relação de apego e o não conseguir deixar ir. Quando a gente não faz, mesmo quando a gente já não faz parte do mundo aqui. De grande benefício é a oração, que beneficia aqueles que se envolvem nas suas vibrações formosas, como aqueles que se acercam com sentimentos negativos e inamistosos. Está falando aqui da sintonia vibracional. Né? Portanto, a oração beneficia aqueles que conseguem se deixar envolver por aquela energia, como os outros, né, que mantêm sentimentos negativos, eles ficam ali
chafurdando naquela onda vibracional negativa. Em muitos segundos matrimônios, em decorrência da viuvez, é muito comum o desencarnado acreditar-se traído e investir contra o substituto, dando lugar a obsessões de variado curso, a depender das circunstâncias e dos créditos ou débitos dos envolvidos. Todo esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e promotores de bem-estar daqueles que assim se comportam. Os chamados milagres existenciais são resultados de leis desconhecidas ou não respeitadas, porque tudo em um universo obedece ao mesmo programa de amor e deveres inadiáveis. Essa questão dos milagres, a gente já conversou, né? Milagre, como as pessoas colocam, né, no dia a dia, de fato não existe. Ele é simplesmente desconhecimento da lei que rege as coisas. E como a gente não conhece direito como as coisas funcionam, né, as leis que regem o universo, todas elas, e mesmo as que a gente conhece, a gente ainda conhece de forma incompleta, a gente acha que determinadas coisas quebram os paradigmas da lei. Só que isso jamais vai acontecer. As leis do universo nunca são e nunca serão quebradas. Elas seguem exatamente da forma que tem de ser. Só que todos os nuances que envolvem a nossa existência são como a nossa própria existência, infinitos e muitos ainda desconhecidos. Por isso que muitas vezes as pessoas acreditam que a lei foi quebrada, que o milagre aconteceu. Mas, de fato, a lei só seguiu seu rumo. E como a gente não sabe o que ela diz das suas entrelinhas, não conhece a sua amplitude, o seu alcance, a gente interpreta erroneamente como uma quebra da lei, como se algo acontecesse que não fosse para acontecer. Só que no reino de Deus, na lei divina, tudo acontece conforme tem de acontecer. E o que a gente chama de milagre é simplesmente desconhecimento de como a lei funciona. Pense no bem e na luz da paz. Pense no bem e a luz da paz clareará os teus passos na direção do teu triunfo imortalista. Nunca te permita, seja quem for, duvidar das soberanas leis da vida, porquanto são elas que sustentam o cosmos, o infinito e as micropartículas da sua união e desagregação. Desejando que todos compreendamos e hajamos com sabedoria, deixemo-nos arrastar pelo pensamento cósmico na direção da plenitude, que é o reino de Deus dentro de nós. Silenciando, experimentamos imensa tranquilidade, acreditando ser muito fácil a busca do Pai em tudo e em todo. Quer dizer, quando a gente para de julgar e olha com olhos de amor, de fraternidade, com tranquilidade, a gente consegue ver a parte divina de todos os seres.
Porque tudo que existe, tudo que foi criado, é parte dele. Surge no universo com a essência divina dentro de si. Então, se a gente parar de olhar com os olhos da terra e ver com os olhos da alma, a gente percebe o significado verdadeiro de somos todos um só, de somos todos irmãos, de somos todos o filho do mesmo Pai. Porque ele habita sem condições a intimidade de tudo e de todos os seres. O amor ilumina a alma que deseja amar. Na Sinfonia do Silêncio, na madrugada festiva de astros e íris, podíamos ouvir os soluços das ondas do mar, quebrando-se nas praias belas que as confortavam. Os espíritos que vieram acompanhando o ex-religioso e foram detidos quando desejaram produzir desarmonia na sala durante a sua doutrinação, ouviram um benfeitor em estado quase de transe, como resultado da ambiência vibratória. De imediato Silvio, já deu a hora. entenderam o irmão Spinelli. Silvio, já deu a hora.